Romário perdeu completamente a paciência e fez um pedido que está dividindo o Pânico Brasil. O ídolo da seleção detonou Carlo Ancelotti e disse que o treinador deveria ter sido demitido imediatamente após a eliminação para a Noruega. Mas será que ele tem razão? Fica até o final porque a declaração foi pesada. A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo continua causando revolta. O que ele falou é um retrato do que está acontecendo com o Brasil, com o futebol. Vou dizer algo que para muitos é polémico, mas é a minha opinião e eu estou-me a cagar para quem gosta ou quem não gosta da minha opinião. Mas eu acho que o Brasil não devia entrar no modo europeu, porque nunca entrou. E o Brasil ganhou o que ganhou porque era diferente da Europa, era diferente de tudo e todos. E eu acho que neste momento, acho que o Brasil está muito a querer entrar no mundo da Europa. E quando queres entrar num mundo que não é teu, complicas o que é fácil. Sim. Porque o jogador brasileiro sempre foi aquele irreverente, aquele rebelde, né? De um para um, de improviso, de resolver, de fazer coisas diferentes e mágicas. E hoje em dia não vês isso na seleção brasileira e eu acho que é isso que está a tornar a seleção brasileira difícil de ganhar alguma coisa e por isso eu gostava, eu por exemplo, sou um amante do futebol e da seleção brasileira por tudo aquilo que eu já disse, os jogadores que tive o prazer de ver e de jogar com eles, eu acho que está na hora de serem vocês mesmos e não quererem entrar num mundo que não é vosso. Quando o Brasil precisou do seu treinador, ele fracassou. O Brasil é eliminado. Vocês podem falar o que vocês quiserem, eu respeito a opinião de todo mundo. O grande responsável pela eliminação da seleção brasileira de futebol tem nome, nome do meio e sobrenome. Carlo Michelangelo Ancelotti é o grande responsável. Ele não ter saído é algo assustador. Quando o Brasil é eliminado na última Copa do Mundo, seu Adenor Tite, ele larga a seleção e vai embora para o vestiário. Eu não sei se vocês perceberam, mas a atitude do atual treinador da seleção foi a mesma. Ele só sai do banco, o Vini tá caído, ele puxa o Vini, ele não fala com nenhum jogador e vai embora pro banco. Se a gente falou tanto do Tite aqui, que ele errou, o atual treinador também errou. Sabe o que acontece, Vitor Lopes? Se o técnico da seleção brasileira fosse Dorival Júnior, fosse Adenor Bach, fosse Fernando Diniz, eu tenho dúvidas se eles conseguiriam voltar ao Brasil. Como é o Ancelotti, talvez seja recebido com flores, tapete vermelho e aplausos. O Brasil está eliminado da Copa e o culpado é Carlo Ancelotti. Respeito de novo a opinião de todos, mas manter o Ancelotti é mais um erro do futebol brasileiro. E agora quem resolveu falar foi ninguém menos que Romário. O ex-camisa 11 da seleção brasileira não poupou palavras ao comentar o futuro de Carlo Ancelotti. Para Romário, o treinador italiano nem deveria continuar no cargo depois do vexame vivido pela seleção. Em uma declaração explosiva, Romário afirmou que, nem se dependesse dele, o contrato de Ancelotti teria sido encerrado no mesmo dia da derrota. Segundo o ex-atacante, assim que o jogo terminasse, ele iria ao vestiário. Agradeceria pelos serviços prestados e encerraria imediatamente o trabalho do técnico, deixando qualquer disputa contratual para ser resolvida na justiça. Rasgaria ontem. Acabou o jogo, eu iria no vestiário como presidente, ó, legal, muito obrigado, tchau, foda-se, entra na justiça, vamos ver o que vai dar. Não tem como o Ancelotti continuar sendo treinador da seleção brasileira depois desse fiasco, dessa vergonha que ele fez ontem. Eu falei isso pra vocês dos três programas anteriores. E eu estou aqui reafirmando. Isso não existe. Alguma coisa tem que mudar. Não pode, porra. Eu, se eu fosse a CBF, eu mandava ele embora e contratava ou Jorge Jesus ou Guardiola. Já que quer gastar e tem grana para gastar, Paga a multa e... paga a multa, mas são mais jovens, né? Com exceção do Jorge Jesus. Mas Jorge Jesus conhece o futebol brasileiro, é um excelente treinador. Vai assumir Portugal depois. Entendeu? Bom, eu pegava o Guardiola. O Guardiola tá desempregado. Bom, Romário ainda foi mais longe e classificou a campanha brasileira como um verdadeiro fiasco e uma vergonha, dizendo que alguma coisa precisa mudar urgentemente no comando da seleção. As palavras do baixinho rapidamente repercutiram entre torcedores e especialistas. No sé cómo va a decir. Yo puedo decir lo que vamos a hacer nosotros, que es seguir trabajando para esta selección, tentando de mejorar, intentando de buscar nuevas ideas. Es lo mismo que hemos hecho en este año. Yo acho que el trabajo fue bueno. O fútbol es así, o deporte es así. A veces tú tienes que manejar a tristeza de una derrota y
estou bastante acostumbrado a isso. Vamos a manejar esta derrota com o novo impulso no trabalho e na avaliação dos jogadores. Enquanto alguns concordam que o ciclo de Ancelotti chegou ao fim, outros defendem que o treinador merece mais tempo para reconstruir a equipe. Agora eu quero saber a sua opinião. Você manteria Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira ou acha que Romário está certo e ele deve ser demitido? Escreva sua resposta aqui nos comentários. E se você gosta de acompanhar tudo o que acontece no futebol em primeira mão, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma notícia. Acho que algumas coisas precisam ser revistas, né? Casemiro, acho que ele não aguenta mais jogar no meio campo só com 2, precisa ter 3, o enganche ele por trás de 2 meias. Danilo pode ser um zagueiro, lateral, terceiro zagueiro. Falando depois. E o Danilo está pedindo massagem. Então, o Igor Thiago jogou no primeiro tempo, mais um pouco no segundo tempo, jogou na bola 3, 4 vezes. É muito pouco para jogar numa Copa do Mundo, né? Então precisa de rever alguns conceitos. Nossa defesa jogou em linha, e uma bola metida entre os 2 zagueiros, sai o gol do Marrocos. Então as coisas precisam ser ajustadas e também botar os jogadores que estão pedindo passagem para jogar, não tem como ser feito. Acho que a chegada do Neymar agora vai dar uma tranquilidade e qualidade à equipe que não tem essa qualidade. Só o Vini Júnior individual, é 1 contra 1. É muito pouco para o Brasil. Quando o Brasil precisou do seu treinador, ele fracassou. Sim. O Brasil é eliminado. Vocês podem falar o que vocês quiserem, eu respeito a opinião de todo mundo. O grande responsável pela eliminação da seleção brasileira de futebol tem nome do meio e sobrenome. Carlo Michelangelo Ancelotti é o grande responsável. Ele não ter saído é algo assustador. Quando o Brasil é eliminado na última Copa do Mundo, seu Adenor Bacchiutic, ele larga a seleção e vai embora para o vestiário. Eu não sei se vocês perceberam, mas a atitude do atual treinador da seleção foi a mesma. Ele só sai do banco, o Vini tá caído, ele puxa o Vini, ele não fala com nenhum jogador e vai embora pro banco. Se a gente falou tanto do Tite aqui, que ele errou, o atual treinador também errou. Sabe o que acontece, Vitor Lopes? Se o técnico da seleção brasileira fosse Dorival Júnior, fosse Adenor Bach, fosse Fernando Diniz, eu tenho dúvidas se eles conseguiriam voltar ao Brasil. Como é o Ancelotti, talvez seja recebido com flores, tapete vermelho e aplausos. O Brasil está eliminado da Copa e o culpado é Carlo Ancelotti. Respeito de novo a opinião de todos, mas manter o Ancelotti é mais um erro. Na minha opinião, a cobrança é totalmente compreensível depois de uma eliminação tão dolorosa. Mas trocar o treinador por impulso talvez não resolva todos os problemas. O Brasil precisa de mudanças, mas elas vão muito além de apenas um nome no banco de reservas.